Olá, turmas do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós queremos começar o nosso culto relembrando o versículo que nós vimos na semana passada. O nosso versículo tema do ano sobre missões. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está em Mateus 28, 19a. Vamos falar juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19a. Esse versículo está na capa do caderno de ensino religioso, tá bom? Hoje nós vamos começar a estudar as histórias do livro de Atos dos Apóstolos. Então, na nossa Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos, que são os livros que falam sobre a vida de Jesus. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois desses livros, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar a estudar esse livro agora, tá bom? E o livro de Atos, o seu escritor foi Lucas. Lucas é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Então, esse homem, conhecedor de Jesus, da vida de Jesus, que aceitou Jesus em sua vida, ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve também o livro de Atos, nos contando o que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, depois, como eles cumpriram a missão que Jesus havia dado para eles, tá bom? Então vamos lembrar disso. O livro de Atos foi escrito por Lucas, que também escreveu o Evangelho segundo Lucas, tá bom? Hoje nós vamos falar também sobre um presente que Jesus havia prometido aos discípulos. Como vocês ficam quando alguém, pai, mãe, madrinha, avô, promete um presente para vocês? Presente de aniversário, um presente de Natal. Ficam ansiosos, né? Ficam esperando que chegue logo o dia para vocês receberem esse presente. Eu sou assim também, gosto muito de receber presentes. Jesus havia falado aos discípulos que eles receberiam um presente do céu muito especial. Então, nós vamos agora começar a ler Atos, capítulo 1. E logo nós vamos descobrir que presente era esse e por que ele era tão importante para os discípulos, tá bom? Nós vamos ler Atos, capítulo 1, o versículo 3, 4 e 5, tá bom? Vocês que gostam de acompanhar na Bíblia de vocês, podem acompanhar. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então lembra que no culto passado, a Pro contou a história de quando Jesus, ele ressuscita e ele começa a aparecer, a conviver novamente com os seus discípulos. Então aqui nós temos essa informação que Lucas nos escreve, que Jesus ficou por mais 40 dias com os discípulos aqui, ensinando mais algumas coisas sobre o reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa, esperem pelo presente do meu Pai, da qual eu já lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com... O que está escrito aí na Bíblia de vocês? Com o Espírito Santo. Então, essa promessa, esse presente que Jesus fala aos seus discípulos, é a presença do Espírito Santo nas suas vidas. E nós vamos ver como esse presente foi dado aos discípulos. Mas antes, vamos continuar aqui lendo ainda mais uma passagem, o versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Como assim, Pro? O que estava acontecendo? Vamos trazer para cá
o nosso visual do dia. Então, aqui estão os discípulos, aqui está Jesus, que conversava com eles e falava a respeito do Espírito Santo, que eles deveriam esperar todos juntos em Jerusalém. Quando acontece o que nós lemos, Jesus começa a subir aos céus, a ser levado aos céus, ao meio das nuvens. As nuvens começam a cobri-lo e os discípulos ali olhando Jesus sendo levado aos céus. Jesus, ele volta aos céus, ele volta a morar com Deus Pai. Depois da sua ressurreição, nós vimos que ele passa 40 dias aqui com os discípulos e depois nós temos esse momento onde Jesus volta para o céu, para morar junto com Deus. E também mora dentro do nosso coração, como muitas vezes nós falamos, não é? E agora os discípulos estavam sozinhos. Não tinham mais Jesus ali pertinho deles, assim, Jesus com eles naquele momento. Como será que eles iriam cumprir essa missão tão importante que Jesus havia dado? Hein? Lembram do presente? Então, certo dia, os discípulos estão reunidos, todos juntos em uma casa, e são muito obedientes àquilo que Jesus havia falado. Olha como é importante sermos obedientes à voz de Deus e aos nossos pais. Os discípulos estão reunidos em casa, esperando por aquilo que Jesus havia falado, pelo Espírito Santo que viria. E naqueles dias em que os discípulos estão ali reunidos, está acontecendo uma festa em Jerusalém, a festa de Pentecostes. Então agora você que está com essa Bíblia aberta, vamos lá para o capítulo 2 do livro de Atos. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos quem? Os discípulos estavam reunidos em uma casa. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Então imagina, os discípulos estão ali reunidos, começam a ouvir um som vindo do céu, um barulho de um vento muito forte. Esse vento ele entra na casa e começam a ver línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles. Mas esse fogo não queimava, esse fogo não machucava ninguém. Esse fogo era a presença do Espírito Santo que estava sendo derramada sobre a vida dos discípulos. Era aquele presente especial que eles iriam receber. Agora eles não tinham mais Jesus com eles ali ensinando, ali do lado deles, mostrando o caminho. Mas eles tinham alguém também muito especial dentro deles, com quem eles podiam contar a partir daquele momento. A presença do Espírito Santo de Deus sobre eles. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, agora estava sobre a vida de cada um dos discípulos. E também pode estar sobre a nossa vida e dentro do nosso coração, quando nós temos a Jesus, quando nós cremos em Jesus nas nossas vidas. Lembra que eu falei que havia uma festa em Jerusalém naquele tempo, naqueles dias? E em Jerusalém estava cheio de visitantes, com pessoas de vários lugares que falavam outras línguas. E de repente aquelas pessoas começam a ouvir um barulho estranho ali vindo da casa onde estavam os discípulos. Começam a se aproximar, ouvindo aquele barulho, os discípulos falando muitas coisas diferentes. A Bíblia nos fala que eles começaram a falar em outras línguas, em línguas que não eram a língua deles. Eram as línguas daqueles povos que estavam ali, daquelas pessoas visitantes. E aquelas pessoas começavam a ouvir, mas esses homens estão falando na nossa língua, nós estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Então Pedro, ele sai, e ele começa a falar com essas pessoas, a pregar a essas pessoas o Evangelho de Jesus. Começa a falar da morte, da ressurreição, de tudo o que havia acontecido. E que aquele momento era o momento que a Bíblia já
contava há muito e muito tempo atrás sobre a vinda do Espírito Santo e que eles estavam vivendo isso naquele momento. E naquele dia, vamos virar aí a página da Bíblia de vocês, lá no capítulo 2, no versículo 38. Olha o que está escrito. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão também o dom do Espírito Santo. Agora no versículo 40, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram essa mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então lembram de Pedro? Pedro foi aquele discípulo que saiu do barco certa vez e foi andar sobre as águas com Jesus, mas ouviu o barulho das ondas, ficou com medo ali do vento, e o que aconteceu com ele? Começa a afundar. A sua fé naquele momento era pequena, ele não consegue andar com Jesus sobre as águas. Pedro também é aquele discípulo que depois que Jesus é preso, antes da sua morte na cruz, Pedro nega Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Pedro fala: não, eu não andei com Jesus, não, eu não conheço Jesus, porque ele estava com medo dos soldados também. E é esse discípulo que depois, cheio da presença do Espírito Santo na sua vida, ele se torna um pregador muito corajoso. E só naquele dia, naquela pregação de Pedro, falando sobre Jesus, falando sobre a ressurreição, sobre o poder de Deus para nos salvar, só naquele dia, 3.000 pessoas aceitam Jesus nas suas vidas e passam a crer em Jesus, a obedecer a palavra de Deus e a seguir os discípulos. Olha só, isso tudo porque agora eles estavam revestidos do poder do alto, daquele presente tão especial, a presença do Espírito Santo. Então essa é a nossa mensagem, essa é a história de hoje. Os discípulos não estavam sozinhos para cumprir a missão. Lembra? Eles deveriam ir em todo o mundo pregar o Evangelho, mas eles não iriam sozinhos. Eles estariam com o Espírito Santo. O Espírito Santo estaria com eles, habitando dentro deles, dando sabedoria, dando coragem para eles falarem sobre tudo que eles viveram com Jesus, sobre Jesus ser o Filho de Deus que traz a salvação para o mundo. Certo? Entendido? Assim também nós possamos orar nesse dia para que o Espírito Santo ele habite em nosso coração e possa nos fazer obedientes ao Pai e à Mãe, possa nos fazer obedientes à Palavra de Deus, possa nos dar coragem para falar para as outras pessoas sobre o quanto nós amamos a Deus. É o Espírito Santo que nos capacita a tudo isso. Vamos orar então, vamos juntar as nossas mãos. Senhor Jesus, muito obrigada por esse culto, obrigada por cada criança, por cada família que acompanha esse momento. E obrigado por essa mensagem tão especial sobre a vinda do Teu Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por habitar entre os homens, por habitar, Senhor, em nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, que enche o coração de cada criança que crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Que Teu Espírito Santo possa nos capacitar a ser obedientes, a ser amáveis, a cumprir a Tua vontade, a Tua missão para as nossas vidas. Nós lembramos de orar pelas famílias, por cada pai, por cada mãe, que o Senhor esteja guardando e abençoando. Assim também guarde e abençoe a nossa Escola Betânia, prepara o nosso retorno para a escola, Senhor, que possa ser breve. E oramos também pelo nosso país, para que o Senhor esteja guardando, livrando-nos, Senhor, de todo mal, guardando, Senhor, as nossas autoridades. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Gostaram da história de hoje? Já conheciam essa passagem da Bíblia? Na próxima semana nós vamos continuar no livro de Atos. Nós vamos ver muitas histórias depois que os discípulos são cheios do Espírito Santo e começam a cumprir a missão que Jesus deu para eles. Tá certo? Combinado? Até a próxima semana. Beijo para vocês. Deus abençoe.